Este é o meu terceiro vídeo sobre propagação e dê uma olhada nos outros dois. Se quiser descobrir ainda mais aqui, é 4 de março, início da primavera, muito início da primavera. E então é um instantâneo de onde estamos neste momento, onde você pode esperar estar ou esperar estar em termos de cultivar plantas para transplantar para fora no final de março, no nosso caso, início de abril, que é quando as coisas finalmente começam a aquecer o suficiente para levá-las para fora. Então, tudo aqui no momento são mudas que toleram o frio, né? Eu ainda não semeei tomates, por exemplo. Não há abobrinhas, não há milho doce, não há pepinos, não há manjericão. Toda essa gama de vegetais são plantas que amam calor, eu as chamo, onde o que eu tenho aqui no momento não seria suficiente para elas ou mal. Como, por exemplo, ontem à noite quase teve geada e essa estufa, que é apenas uma única camada de vidro por todos os lados, não retém muito calor à noite. Quando entrei aqui esta manhã, a temperatura estava marcando 3 graus aqui dentro e 2 graus Celsius lá fora, para você ter uma ideia. No entanto, o que eu tenho aqui é uma cama quente e isso é basicamente calor gerado pela compostagem de esterco de cavalo fresco que colocamos aqui. Ele aquece muito rapidamente. E a ideia é que o calor, antes de escapar da estufa, não aqueça muito o espaço nesta estufa, mas tem que aquecer essas bandejas de módulos, porque não pode escapar de outra forma, então elas ficam quentes. Conforme o calor aumenta, este termômetro, dividido em duas partes, nos informa que a temperatura na estufa aqui é de 8 graus centígrados, 46 Fahrenheit, e a sonda que eu tenho está sob essas bandejas. Sob a palete de madeira 22 graus, baixa no 70 Fahrenheit. Isso dá uma ideia da diferença e significa que essas bandejas de módulos, se eu levantá-las, como por exemplo, aqui está uma bandeja de beterraba multipedra, e eu só tenho que te dizer, você não pode sentir, mas está notavelmente quente por baixo, e então isso é ajudando as sementes a germinar. Porque essa é a grande diferença entre os níveis de temperatura que você precisa de mais calor para as sementes germinarem do que para as mudas crescerem. Então é principalmente para isso que eu uso a cama quente. Como a seção do meio tem minha segunda e última semeadura de ervilhas. Essas são ervilhas para vagens, eu já fiz as ervilhas para brotos e todas estão germinando de uma costura apenas no domingo, que foi há 3 dias. Mas eu posso ver pequenas sementes apenas surgindo, sementes de ervilha. E então há algumas cebolas que nós semeamos um pouco antes disso, né? Todas de variedades diferentes. Beterraba multissemeada, né? Então esta bandeja, um palete de madeira em cima da cama quente, pode ter até 2 ou 3 mil mudas germinando a qualquer momento, combinando bandejas de módulos. Temos muitas células, também multissemeadas no momento. Estimo que haja cerca de 1.500 sementes e mudas em andamento, então elas ficam lá por um tempo. E então, uma vez que chegam a um certo tamanho, elas vão para cá. E você pode ver que a maioria das bandejas aqui estão um pouco mais adiantadas, porque foram germinadas ou na cama quente na semana passada, ou em casa. E esse é o ativo que todos nós temos. Bem, espero que todos nós, a maioria de nós, algum calor na casa, calor de fundo que pode ajudar suas sementes a germinar. Então, muitas dessas realmente começaram a vida na minha casa, na verdade. Bastante algumas que eu até plantei, bem, como esses espinafres, por exemplo, que estão bastante adiantados, embora eu os tenha semeado, sim, 7º de fevereiro, antes de ter a cama quente funcionando. Então eu os semeio aqui e depois os levo para casa por cerca de 1 semana. Em qualquer lugar da casa, basicamente, com apenas um calor suave, não precisa ser uma estufa super quente ou algo assim, mas o que você tem é um calor constante, mesmo à noite não congela, então você sabe, ao contrário daqui pode ficar bastante frio, e isso faz a diferença com as sementes germinando. Elas precisam de temperatura 24 horas, não se tiverem um dia quente e depois uma noite fria. Elas não se mexem e é assim que a natureza inteligentemente organizou para que você não tenha uma germinação falsa. Então essas germinam na casa, mas você deve trazê-las para a luz total ou ter luzes de crescimento assim que você vê folhas. Caso contrário, você terá caules altos, finos e plantas frágeis que são difíceis de manusear. Ainda podem ser resgatadas se você plantá-las profundamente. Esse é um segredo com
se assustando e plantando, transplantando. Coloque-as profundamente, enterre os caules. Não tenho conhecimento de nenhum caule que apodrece se você cuidar deles corretamente. E isso inclui não regar demais. Então, eu não reguei aqui por 3 dias agora, ainda é início da primavera. Nossos níveis de luz aqui, este é um dia bastante típico, são bastante baixos. Temos alguns dias ensolarados. E é quando estou mais inclinado a regar. Mas, no momento, estou regando essas bandejas a cada 3 dias. E estou esperando até ver um pouco de secura na superfície. E acho que é onde muitos problemas podem acontecer com as pessoas. Se você tem água, apenas tenha cuidado com isso. Essas bandejas nunca devem estar realmente saturadas. É melhor que estejam úmidas, mas há uma diferença entre úmido e totalmente saturado. E se você está totalmente saturado, significa que não há ar suficiente lá para as raízes. Então aqui está uma bandeja que na verdade está totalmente saturada porque fazemos isso deliberadamente antes de espetar. E eu quero mostrar essa especialmente porque você pode ver como essas mudas são pequenas. Estas são alfaces que um amigo espetou ontem e eu expliquei como eu queria. Ele fez um bom trabalho. Então eu faço um buraco e coloco todo o caule dentro. Então estas são pequenas mudas que foram semeadas há apenas 5 dias ou mais e elas estão aqui. Eu uso essas bandejas para germinar as diferentes variedades de alface. Com cerca de 12, podemos retirar as que queremos e selecionar as mais fortes, obtendo uma bandeja cheia, agradável, sem lacunas. Na verdade, não demora muito mais do que semear diretamente onde você quer apenas uma planta em uma célula. Você poderia semear 2 e afinar para uma, mas até o momento que você fez isso, provavelmente é tão rápido fazer assim. A vantagem é que você tem todas essas mudas em apenas uma pequena área para cuidar. Neste eu coloquei um pouco de vermiculita. Muitas vezes eu não coloco e os resultados não são muito diferentes. Deste já retiramos bastante. A ideia, no entanto, é que em uma dessas bandejas pode haver até 1.500 mudas, se você souber. É uma maneira muito eficiente de germinar muitas mudas em um pequeno espaço, em uma época do ano em que o calor e a luz são muito valorizados. E uma ou duas outras coisas que eu vou mencionar são as ervilhas. As ervilhas aqui, eu semeei 2 ou 3 sementes por célula, sementes seguras de casa. Então, do ano passado, houve garantia de frescor, a germinação é boa. E você pode ver que há um bom sistema radicular ali. Essas poderiam sair agora, na verdade, ou poderiam ficar aqui por mais uma semana. Você tem uma janela de oportunidade, particularmente nesta época do ano, quando o crescimento ainda é bastante lento. Geralmente falando, eu recomendo plantar pequeno. Você obtém uma taxa de sucesso melhor e então você tem mais chance de colocá-los no tempo certo. Então, nesta bandeja que tem 40... É uma bandeja de plástico resistente, a empresa Sábia durará muito tempo e eles têm um grande buraco na parte inferior que facilita a retirada. Você obtém uma bola bem formada de raízes para colocar como um torrão. Essa é a ideia de semear em múltiplos. Então você não está separando nada. Esses espinafres estão indo em duplas e trios. Essas beterrabas vão em quartetos. Então farei um pouco de desbaste apenas para garantir que um deles tem 5 ou 6 lá, mas é assim que eles vão para o solo, né? Como um pequeno torrão, assim, certo? Então essa é a transplantação e então eles se separam à medida que crescem. Então, se você pensar em média 4 beterrabas vezes 40 células, são 160 beterrabas nesse espaço. Uma folha de papel tamanho 4, então você vê como isso pode ser eficiente para fazer as plantas crescerem em uma época do ano em que, se eu semeasse beterraba do lado de fora em março e fevereiro, elas simplesmente não cresceriam, teriam dificuldade para crescer e algo as comeria. Tatuzinhos ou lesmas ou pássaros os arrancariam. Aqui é como um berçário, né? Você pode realmente cuidar deles e fazê-los crescer em boas condições e levá-los a um estágio em que é muito provável que tenham sucesso lá fora. E então, plantando em um aglomerado, eles estão com seus companheiros, tudo flui bem, as cebolas. Aqui isso poderia ser cebolas e cebolinhas, na verdade, né? Então, se são cebolas, são 6. Essa parece ser cebolinha porque tem até 8 ou 10 em um aglomerado. Então, 8 vezes 40, são mais de 300 cebolinhas nessa bandeja, né? Elas poderiam ser plantadas em breve, se você estivesse pronto para isso. Se não estivessem, elas poderiam esperar, sabe? Isso é tudo viável, seria viável plantar nesse estágio. Você não precisa esperar até que elas estejam enormes. Todas essas estão saindo de módulos, né? Sem necessidade de replantio. Isso é sobre métodos simples, eficientes e que economizam tempo.
replantar geralmente é uma perda de tempo. A menos que você... Não é, porém, para coisas como abobrinhas e tomates, que são um caso à parte. Esses são plantios precoces de plantas resistentes. E eu só vou mencionar o composto, porque, na verdade, esse me fez pensar nisso, esse composto, eles não queriam sair... É um composto fibroso agradável. E as fibras que se pode ver ali são, na verdade, samambaias. Então, é uma empresa no noroeste da Inglaterra chamada Daily Food, que fazem, eles chamam de lã e samambaia, e eu tenho que dizer, embora seja caro, acho que vale a pena por dois motivos. Um é a força geral e a vontade das plantas de crescerem nele. Os resultados são realmente bons e o fato de ser orgânico, aprovado como orgânico, foi inspecionado e certificado. Então, você pode ter certeza de que não haverá nada ruim lá dentro, como o herbicida de amino paralelo, que alguns de nós tivemos problemas no ano passado. Eu não vi nenhum problema com isso este ano, ouvi falar de problemas na Espanha recentemente, mas espero que você não tenha isso. Isso é outro assunto. Quero dizer, você veria isso, por exemplo, em ervilhas. E na verdade, este é um bom exemplo também de composto, porque estas são ervilhas que eu semeei ao mesmo tempo em dois compostos diferentes, e o da esquerda é o meu próprio composto caseiro, o da direita é algum que me deram e nós não colhemos este, acho que é por isso que ele é mais alto. Estas são ervilhas para brotos, então você poderia estar colhendo isso e é para isso que as temos lá. Então isso é apenas uma caixa de cogumelos e estas foram certamente transplantadas aqui em dezembro, né? Então você pode ver que isso tem dado uma boa colheita em estufa não aquecida durante o inverno, usando espaço que não está sendo usado de outra forma. Fiquei impressionado com a compostagem caseira. Veja como as folhas são de um verde escuro. Geral. Indicação de um bom composto. De modo geral, não uso isso para plantio em vasos, pois quero para meus canteiros. Mas o principal motivo é que levaria tempo para peneirar, porque eu não peneiro quando estou colocando nos canteiros. Mas se você quer preencher pequenas bandejas de módulos, é assim que elas parecem vazias. Então você tem belas células grandes, quase grandes demais, eu acho. Estou convencido a fazer algumas menores também. Mas com aquele lindo buraco grande na parte inferior, você sabe, este é um design realmente bom. É feito para durar, não vai desmoronar sobre você. Isso é uma espécie de intermediário, não tanto assim. Robusto e de célula menor. É o tamanho de célula que realmente gosto. 3 centímetros, pouco mais de 1 polegada no topo e 60 em uma célula. Isso funciona bem para muitas mudas pequenas. Esta bandeja talvez tenha 4 anos. Mesmo quando começam a desmoronar, ainda são utilizáveis. Então, aproveito ao máximo a vida útil deles. Recomendo investir em composto de qualidade sempre que possível. Caso contrário, a B&Q no Reino Unido tem uma boa variedade de compostos. É barato e alegre. Não é orgânico, mas eu só ouvi coisas boas sobre isso. Então, essas são suas opções. E eu poderia continuar falando sobre propagação, mas vou parar por aqui. Eu espero que tenha gostado de dar uma olhada. Hoje é 4 de março. E se você viesse aqui daqui a um mês, tudo seria diferente. Todas essas plantas estarão no jardim e você veria coisas como a primeira semeadura de manjericão, algumas mudas de tomate e coisas do tipo aipo rábano, que ainda não semeei. Então, é um processo contínuo, a semeadura. Confira minha linha do tempo no site. Para saber mais sobre como cultivar, veja meu curso online para o sucesso no cultivo.